Agora sim. Agora. Agora sim. Tá. Hoje somos poucos, somos só 5 no momento, né? 3, 4, 5. Mas tá bom. Né? Cada um, como disse Jesus, onde estáis? 2 ou mais reunidos, estarei junto com vocês. Onde Jesus está, tem uma pleia de espíritos juntos. Então, nós estamos cheios de espíritos aqui nos acompanhando. Então, hoje é o Evangelho, né? O Novo Testamento, o Evangelho de Mateus. Nós estamos aqui ceando com Jesus, já tem umas 3 aulas, né? Nós estamos lá só comendo, só nos alimentando. Que, afinal de contas, esse é tal, a Bíblia Sagrada. Esse é o objetivo realmente de Jesus, quando daqui a pouco vai falar para nós, esse é o meu corpo, esse é o meu sangue, etc. Né? É justamente a gente se, né, digamos assim, se alimentar, se abastecer ao máximo dele, certo? É o grande objetivo da espiritualidade e deve ser o nosso também. Nós ainda estamos começando, tateando, mas em breve, com toda certeza, todos nós vamos conseguir níveis mais elevados. Né? Primeiro aprender, para depois praticar e principalmente usar como exemplos. Né? Então, nós estamos no capítulo de Mateus 26, né? Se eu não me engano, o versículo é o 26 também, né? Porque nós paramos nessa frase, nesse legal aqui que nós comentamos bem há 15 anos atrás, quando Jesus fala para Judas, né? Tu o disseste. Né? Tu disseste, aliás. Está todo mundo lembrado dessa passagemzinha? Tá, Cláudia? A passagem de Judas com Jesus? Quando Jesus fala para ele, fala, no capítulo, versículo 25. Quando foi que tínhamos peregrinos e te acolhemos? É essa parte? Não, estou falando do versículo 25. É o versículo 25. Nós vamos começar no 26. Lê o 25, Elisa. Cláudia, você está no Evangelho de Mateus? 25. Capítulo 26. 26. Isso. Tá. A conclusão e transição. Não, a última ceia pascal. Não, ela é outra tradução, Elisa. Pode ser isso mesmo, né? É 26, capítulo 20. Versículo 20, versículo 20, desculpa. Capítulo 26, versículo 20. Aí nós vamos lá no versículo 25. Peraí. Alguém aí está se comunicando com Marte. Pois Está vendo o barulho lá daquela nave. Capítulo 25. Em resposta, Judas, que o estava entregando, disse: Porventura sou eu, Rabi? E ele lhe disse: Tu disseste. Tá? Tu disseste. Ou seja, a tua consciência pesou. Somos nós. Quando somos descobertos em alguma falha, né? Tu disseste. Que a nossa consciência pesa. O que aconteceu já com Judas. Até então a ficha dele ainda não tinha caído, mas já começa o peso da consciência. E qualquer um de nós, né, quando estamos fazendo algo errado, tendo ciência do que estamos fazendo, e chega alguém e fala, quem foi que fez isso? Mesmo que ninguém descubra, ninguém fale nada, a nossa consciência está lá. Tu disseste. Porque a partir daquele momento, nós vamos ter que fazer o quê? O trabalho do resgate. É isso? Vamos ter que fazer o reparo daquele ato. Né? Então, sabe as palavras de Jesus, tu disseste, ele não acusou ninguém. Ninguém nos acusa.
Quem mais nos acusa, porque o nosso problema sempre vai ser interno, não é externo. Nosso problema é de consciência. Isso. Né? Nunca externo. Vamos lá? Então, eles, tanto agora do 26 até o final, depois a gente volta para o 26, só para o que é que a gente vai comentar hoje aí, tá? Enquanto eles comiam, depois de tomar o pão e o abençoar, Jesus o partiu e deu aos seus discípulos e disse: Tomai e comei, isto é o meu corpo. Depois de tomar um cálice e dar graças, ele deu a eles, dizendo: Bebei dele todos vós, pois este é o meu sangue, o sangue da aliança, que é derramado por causa de muitos, para perdão dos pecados. Eu, porém, vos digo: não mais beberei a partir de agora deste fruto da videira, até aquele dia em que o beba convosco vinho novo no reino de meu Pai. Legal? Então, Jesus continua dando suas, né, quase que, digamos assim, penúltimas instruções aos seus espíritos, aos seus discípulos. Seus espíritos. Não deixa de ser também, né? E ele está no meio da ceia, né? Primeiro teve aquela história de ele fala: alguém aqui vai me trair, aquele choque, quem será? Né? Meter a mão na cumbuca, estão lembrados? Meter a mão na cumbuca, aquele que estiver com a mão, né? E agora ele vai começar a dar suas penúltimas instruções, né? Penúltimas, digamos assim. 26. Enquanto eles comiam, então, estavam todos ali junto a Jesus. Como nós estamos aqui, o quê? Junto ao Evangelho. O que é que nós estamos fazendo aqui? Jesus se usa de termos assim reais para trabalhar o simbolismo. Né? Ele usa o tempo todo de coisas do cotidiano, digamos assim, para passar os ensinamentos para nós. Então, ele está se utilizando dessa questão agora, do comer, da ceia pascal. Então, todos estão comendo ali. Todos estão o quê? Recebendo o pão material e, ao mesmo tempo, o pão espiritual. Tá? Então, está aqui. Enquanto eles comiam, né? É uma festa. É o que a gente, né, sempre fala aqui. Quando a gente estava no trabalho das quentinhas, né? Era uma festa, o pessoal comendo o pão material que nós estávamos lá oferecendo. Mas para nós, era uma festa porque a gente estava tendo uma oportunidade de poder ajudar alguém. Quer dizer, todo mundo se sentia gratificado. Então, para nós, o alimento era espiritual. Para eles também, mas para nós mais ainda. Que nós tínhamos plena consciência do que estava acontecendo ali naquele momento. É pouco, né? Mas tinha pessoas que chegavam para a gente, quando vários chegaram para nós, puxa vida, você comia 2 dias, tenho feito Solange comendo um pão com manteiga e tal. Essa comida caiu do céu, dá para mim dar outra que a gente tinha para mim comer mais tarde? Olha só, 2 dias sem comer. A gente não consegue ficar meia hora sem olhar para a geladeira quando está em casa. Dá uma passadinha, vai lá na geladeira, belisca. É uma fruta e uma coisinha qualquer. Então, esse fato de eles comiam, nós estamos aqui nos alimentando também. E cada um, nós vamos prestar atenção que cada um vai se alimentar dentro da sua condição também evolutiva. O pão é o mesmo, mas o modo que nós vamos nos alimentar que difere um pouco. A nossa interpretação, o nosso pensamento. Né? Cada um vai ter, né, um pensamento mais adiantado, o outro mais no mesmo nível, etc. Mas
O importante é isso, é estar todo mundo aproveitando esse momento, aproveitando essa ceia. O Cláudio, quase que esse gato tá doido para pular para cá, né? Olha aí, ó. Certo, e continuando. Ele não pode vir a gente estudar, que ele quer vir estudar junto. É um evoluir, problema. viu? Quer evoluir rápido. Na próxima, ele já quer vir nominal. É. Depois de tomar o pão, enquanto eles comiam, depois de tomar o pão e o abençoar, essa questão é muito legal também, né? Jesus está abençoando um pão material. Mas nós podemos entender esse pão como corpo doutrinário. Podemos entender que ele está dando a bênção, que nós estamos falando também espiritualmente do assunto, do que está acontecendo ali, que essas bênçãos também vale para nós, todos nós, para aqueles discípulos naquele momento, como, né, essas dádivas, esses ensinamentos, os exemplos que ele deixou, tudo isso. Ou seja, esse pão, que daqui a pouco ele vai falar que representa o corpo dele, é o corpo doutrinário, é tudo aquilo que ele deixou para a gente. E o abençoa. Olha só, nós estamos recebendo um evangelho com as suas bênçãos. O evangelho é luz. O Emmanuel, quando fala do evangelho, os espíritos, né, que têm mais conhecimento de nós, falam com todo respeito. É a carta magna que eles falam. Gandhi reconheceu isso mais que nós. Gandhi, quando foi estudar em Londres, não era o Gandhi, Mahatma, não. Era um aluno de direitos, que ele era advogado. Quando ele foi estudar em Londres, ele ouvia falar muito do cristianismo, mas nunca tinha se interessado. E um dia ele resolveu dar uma olhadinha lá na Bíblia, leu daqui, leu dali, leu de cá, leu de lá, até que um dia ele chegou no Sermão da Montanha, Sermão do Monte. E ele fala uma coisa que os próprios hindus o vão condenar. Se o mundo inteiro perdesse todos os livros sagrados, todas as ideias espiritualistas, e sobrasse somente o Sermão do Monte, tá? O capítulo 5 de Mateus, até o versículo 10, do 1 a 10, a humanidade, seguindo aquilo, estaria salva. Então a gente vê a capacidade de um espírito, que eu estava falando ainda há pouco, enquanto eles comiam, a capacidade de um espírito ao olhar para algo e, na hora decifrar, ver o conteúdo, a essência que está ali dentro. Qual de nós, que quando viu a primeira vez o Sermão do Monte, falou, entendi. Fala só isso, eu entendi. Até hoje nós temos dificuldade. Elisa está rindo de quê, Elisa? Tô rindo, Você entendeu não. tudo? Ou está triste? Tô rindo, não. Tô pensando. Né? Então a gente vê, né, o que é o pão que Jesus está abençoando. É isso que nós estamos aqui com dificuldades aprendendo. Não é isso? Jesus está impregnando o que esse pão? De boas vibrações. E o que vai fazer com esse pão? Ele vai partir, distribuir. Todos nós temos direito a esse pão. Não é somente aqueles que estavam lá, não. Todos nós, quando estamos aprendendo, mas principalmente agindo, os atos, as ações valem muito mais do que as palavras. Quando nós estamos agindo, tá? Nós estamos usando esse pedacinho de pão que nós recebemos impregnado de boas vibrações. E estamos distribuindo essas vibrações através dos nossos atos. Quando ajudaste a um desses pequeninos, a mim o ajudaste. Quando fizeste, né, tive preso, foste me visitar, tive doente, ainda há pouco nós estudamos isso, de Mateus também. Quando ajudaste algum desses pequeninos, a mim me ajudaste. Então, esse pão abençoado, esse pedacinho de pão, por menor que seja, nós trabalhando isso,
nós estamos distribuindo todas essas boas vibrações que partiram da mão dele. E o objetivo dele é esse, que a gente um dia chegue a isso aí. Chegue a... Quer dizer, nós, com certeza, graças a Deus, pode demorar um pouquinho mais, um pouquinho menos, vamos chegar. Porque o progresso é inevitável. Todos nós vamos progredir. Uns mais rápidos, uns mais lentos. Mas nós vamos chegar ainda à categoria de espíritos superiores. Não sei quanto. Sim. Alguém tem ideia de uma data marcada para isso? Faço a menor ideia. Eu acho que eu ainda vou demorar muito. Ainda vou ter que ralar muito. E Jesus vai nos falar o quê depois? Toma aí. Não. Tomou o pão e o abençoou. Jesus foi, partiu e deu aos discípulos, né? Tomai, comei, isto é o meu corpo. Aqui estão vendo dois verbos, o tomar e o comer. Que ele está oferecendo. O que é o tomar? Aí lá na mão dele tirar. E quantas vezes nos foi oferecido esse pão, desse banquete, dessa ceia pascal, e nós, né, ou passou desapercebido, ou nós não tomamos, não tivemos atitude. Porque geralmente o que nos falta muito se chama atitude. E a oportunidade passa. Isso é uma coisa, infelizmente, ainda normal entre nós. Um dia isso vai acabar, vai passar, com certeza. Tá? Mas essa parte aí, esse verbo, primeiro é esse aí, tomai. Nós não podemos ter medo nessa hora. Nosso grande problema sempre foi esse aí, o medo. Porque quando se fala em evangelho, se fala em Jesus, a gente vê que nós temos dificuldades, porque praticamente está se falando em sacrifício, renúncia, abnegação. São palavras que nós ainda temos um receio, ainda tememos. Nós não temos ainda a coragem de fazer que não Gandhi. Né? Os hindus, quando ele falou isso, eu esqueci de completar esse lance, os hindus falaram, ele agora virou cristão. Olha, isso deu um problema na Índia enorme. O cara agora virou cristão. Só porque ele elogiou o Sermão do Monte. Você vê como é que essa questão do que eu estou falando, não estou criticando indiano, não, porque nós não somos muito diferentes deles, não. Infelizmente, nós não criticamos, infelizmente, os muçulmanos. E se a gente pegar um seguidor do muçulmano mesmo, um seguidor mesmo do Islã, gente, são pessoas com ideias cristãs, praticamente as ideias. Eles admiram Jesus. Eles falam que o Mohammed é o enviado, o Messias, mas que Jesus é o maior profeta. Realmente, o pessoal do Islã, que realmente pratica aquilo lá, pratica o Alcorão, eles elogiam demais Jesus. Eles são, ao ponto até que nos Estados Unidos tem um grande guru, o nome é Sanguru, sei lá, um negócio assim, um nome estranho. Eu já vi algumas palestras dele. Ele sabe o evangelho de ponta a rabo, olha, sabe e entende, e explica para os cristãos. O cara faz uma pergunta a ele, criticando às vezes o Islã, e fala, peraí, olha lá no teu evangelho, você nem entende isso, como é que você vem falar do Alcorão? Né? Ele dá aulas para a gente, nós cristãos. Olha só. Né? Faz parte. Mas voltando ao nosso assunto, que é o tomai, né? Vamos ter mais disposição para tomar, pegar, comer, ingerir mesmo, jogar para dentro. É isso? A gente usa no pop popular o quê? Vestir a camisa. Vamos vestir a camisa, vamos encarar. Olha só, não sei, alguém quer comentar algo? Que eu estou falando só dessa passagem aqui, do que ele está falando para os discípulos, está falando para nós. Não estamos usando esse evangelho para os outros.
Eu gostaria. Alguém aí concorda com isso? Eu me habilito para acrescentar aí. Aquele que tem será acrescentado, aquele que não tem será tirado. Então, Tomai. Não é isso? Pode ser também interpretado nesse sentido? Quando você falou da vontade, aí eu lembrei do mecanismo da mediunidade, que tem uma passagenzinha no... Deixa eu ver qual é o capítulo aqui. E aí que eu estou ligando a luz daqui. É o 11. É o capítulo 11. Lá no finalzinho. Aí que tem a alavanca da vontade. Aí. Você tem a alavanca da vontade, tem a vontade de aperfeiçoamento. E depois o ciclotom da vontade. Então, aqui na alavanca da vontade, ele diz para a gente só enriquecer, para a gente entender as questões disso que você está falando. Por isso que nós, muitas das vezes, deixamos de conversar com conteúdo, porque nos falta vontade. Nós esmorecemos com a maior facilidade. O amigo aqui diz assim, ó, eu vou só... Esse é o André Luiz, que cita para a gente. Eu vou dar uns pulinhos aqui. Ele diz assim, ó, e para manejar as correntes mentais, ou seja, você pensa, você vai gerar ondas. Então, é pensamento, tá? Gera pensamento. Não anda na área técnica. Em serviços de projeção da própria energia e de assimilação das energias alheias. Ou seja, você recebe e você transmite. Aí aqui que está aí esses dois últimos, que está aí a essência aí do que o Afrânio acabou de comentar com relação à vontade. Tá? Dispõe a alma em si da alavanca da vontade, por ela vagarosamente constituídas em milênios em trabalho automatizante. Então, nós ainda estamos muito presos aos nossos interesses, muito comezinhos, e que se a gente der aplicar, quer dizer, o trabalho hoje que a gente faz de uma mudança bem precária, isso vai somatizando em nós. E isso num tempo, que tempo é esse? Como o Afrânio falou, quando a gente vai chegar à perfeição, isso vai se tornar automático em nós. É isso que ele está colocando, é o trabalho dos milênios. Né? Eu vou só fechar agora. A princípio, adstrita aos círculos angustos do primitivismo, ele está se referindo aqui com relação às almas que iniciou o seu trajeto há 40 mil anos atrás, vamos dizer assim, onde o nosso cérebro estava em desenvolvimento do sapiens, do homem sapiens, e não o sapiens sapiens. O cérebro ainda estava muito atrelado ao ser primata, ainda. E era o tomar lá da cá, do desejo da casa, enfim. Isso faz parte da natureza de cada um de nós. Aí ele aqui coloca para a gente a vontade, continuando, agarrada ao instinto de preservação, quer dizer, né? Isso, o primata faz do espírito um inveterado monomaníaco do prazer inferior. Por quê? Isso está em nós. Porque nos falta essa vontade. Mas isso é natural. Então, o cidadão hoje, que às vezes, aí, né, ele fica embebevecido quando vê uma garotinha com um corpinho bonito e o homem fica babando, vocês me perdoem. Dá licença, não fala corpinho bonito, não. Perispírito bonito. A palavra certa. Nós estamos falando, né? Perispírito bonito. O perispírito bonito. O cidadão fica embebevecido e os seus instintos, como ele não raciocina, é uma inteligência sem raciocínio, ele quer, de todas as formas, partir para dentro. Aí vai para o estrupo. Porque o camarada só entende aquilo. E nós que hoje temos, principalmente os juristas, advogados, entre pessoas, mesmo os religiosos, e nós espíritas também,
começamos a tecer um comentário absurdos, como nós cometemos também esses comentários absurdos. E quando a gente começa a ser tocado por essas informações que está aqui, porque eu também não sou um leitor, né, da Bíblia, eu estou distanciado também, e isso nos auxilia e muito, nos ajuda bastante, né? E é o que o Afrânio acabou de comentar, né? Esse alimento, ele está dividindo para a gente, que é o conhecimento, que é o que nós, espíritos, precisamos nos alimentar. Vou fechar a leitura aqui. Ele diz assim, ó, avançando para o terreno inicial da experiência, aparece o homem qual molusco inteligente. Molusco inteligente. Sempre disposto a fechar o circuito das próprias oscilações mentais sobre si mesmo, em monoteísmo intermitente. Não é isso? Monoteísmo. É o monoteísmo. Uma ideia realmente assim muito, muito, né, precária. Lamento, né? Mas faz parte ainda. Por isso a gente não criticar, a gente tem que aprender. Nada melhor viver ao lado dessas criaturas que a gente vai aprendendo e saindo do bolsão de miséria em que nós vivemos. Esse é o ensinamento. Como diz o Marco Aurélio, né? Esse miserê do chiqueirinho, né? Isso está no Missionário da Luz da Jorge. Fala, Elisa. Por isso que eu falei no outro dia que a palavra da cruz é loucura. Porque nós não estamos entre os escolhidos. Nós não quisemos ser os escolhidos. Nós quisemos continuar no mesmo estágio. Então, hoje nós vivemos essa dualidade de o que sabemos, né? O que sabemos, o que devemos fazer e o que não fazemos. Muitos os chamados e poucos escolhidos. Você também aí. Essa dualidade é isso. Em primeiro lugar, tem que tomar o pão. Olha o tomar aí. Só que nós não quisemos tomar o pão. Ele está oferecendo. Veja bem, quando ele está falando, vamos prestar atenção uma coisa, quando ele está falando para todos, ele fala assim, aquele que quiser vir após mim, que renuncie a si mesmo, né, e que venha, pegue sua cruz e carregue. Está falando para todos. Não está obrigando ninguém a vir, que renuncie a si mesmo. É a única coisa, a imposição que ele bota é essa, que tem que ser renunciar a si mesmo. É difícil a gente, né, renunciar a si mesmo. Né? E pega a sua cruz. Ele também não vai falar, vou aliviar o peso, mas não vou carregar a tua cruz, não. Isso é no geral. Aqui ele está falando para quem? Para discípulos. Então ele já não está falando assim, você já está comigo há 3 anos, no caso ali. Está aqui o pão. Tomai e comei. Ele também não está obrigando, não. Mas eles já estão em condições, porque eles já renunciaram e já estão carregando a cruz dele. E depois da crucificação, é que a cruz deles vai pesar, gente. Vai pesar. Eles realmente foram homens que assim, nós temos que, né, admirá-los e agradecê-los que o cristianismo está aí, graças a eles e o Paulo, né? Que eles também fizeram um trabalho maravilhoso. Pedro realmente foi a rocha. Poxa, rapaz, do cristianismo, né? Olha só, lendo o Paulo Estevão, olha aí o que você falou, Pedro, lá na hora quando estava sendo preso pelo Saulo, olha o que ele disse. Deixa eu ver aqui, está anotado aqui, eu anotei aqui, está na página. Deixa-me só achar. Ele disse, meu Deus. Vai falando aí que eu vou olhar aqui, senão eu vou atrapalhar. Eu sei que está aqui. Enquanto você não acha, eu ia querer dar uma olhadinha, Elisa, na pergunta 911 do Livro dos Espíritos, só para a gente falar um pouquinho sobre a palavra vontade, o que é que os Espíritos nos falam sobre a palavra vontade. Vai procurando aí, Jorge. Pergunta 911 aí, quem quiser ver, tá? 911 do Livro dos Espíritos. Vai falar sobre a vontade. Onde é que ela fica?
onde ela mora. Ela tem uma moradia em nós, né? Tem uma moradia. Ela tem uma moradia, pô, ela não sai, cara. Ela não sai. Não, vamos ver onde é a moradia dela, onde ela mora. Vamos lá? 911. E ela, ó, você pode dar ordem de despejo que ela não vai embora. 911. Não haverá paixões tão vivas e irresistíveis que a vontade seja impotente para dominá-las? Viu? Há paixões que realmente não tem jeito. Eu vejo isso muito na rua, assim, o jovem, a jovem, aquele casal de namorado, aí sai uma briguinha, um chora para o lado, chora para o outro. Eu falo, ai meu Deus, que paixão irresistível, né? E daqui a um mês está todo mundo do lado do outro. Meu irmão. Não é só isso que é paixão, né, Fran? Meu irmão arrumou um problema quando era menor de idade com uma garota menor de idade. Né? E é interessante que é o fruto desse problema. Está hoje na Alemanha, que é engenheiro lá, graças a Deus, está lá muito bem. E no dia que, como os dois eram menores, lá em cidade pequena existe a famosa Igreja Verde. Vocês conhecem a Igreja Verde? Não. E lá toda a delegacia era pintada de verde. Aí o casamento era lá, só que chegou lá o delegado, que era o juiz, né, do caso, falou, não posso fazer nada, porque os dois são menores. O meu irmão, pai, mas eu quero casar. 16 anos. E a menina com 15. Muito bem. Uma semana depois, a garota ainda grávida, foi cada um pro seu lado. Quer dizer, as paixões irresistíveis que a gente conhece. A gente está brincando aqui com um fato, mas a mesma coisa somos nós quando estamos apaixonados por qualquer coisa, um carro, uma casa, mas seja lá o que for. As nossas paixões irresistíveis podem ser caprichos também irresistíveis. Eu acredito essas paixões são aqueles caprichinhos, sabe? Que moram dentro da gente. Bom, eu vou ler só 2 linhas aqui, Jorge, aí você fala. Vê a resposta aí, Elisa. Há muitas pessoas que dizem, quero, mas a vontade só lhe está nos lábios. Pronto. Ou seja, a moradia da vontade nossa é aqui, na boca. Ela não chega no coração de jeito nenhum. É o capítulo 8 do Evangelho, é verdade. Né? Não chega aqui de jeito nenhum, rapaz. Ela parou aqui e, sabe, ela realmente é uma paixão irresistível. A vontade e nossa língua. São 2 apaixonadas. Não é o que entra que contamina, mas é o que sai. Porque o coração é o que ele coloca lá no capítulo 8. Meu Deus. Vamos terminar ler a resposta para o Jorge falar sobre o Pedro. Vamos lá. Peraí, que o livro fechou. Eu tirei a mão de cima, o livro fechou. Peraí. Sem querer, que eu tirei a mão para coçar a perna, o livro fechou. Pô, o mosquito pegou minha perna. Quem? O mosquito? Menino. Coçando, foi bem na veia. Eu acho que ele morreu. Querem, porém, muito satisfeitas ficam que não seja como querem. Pô, não foi como eu queria. Eu quero mudar, mas como eu não consegui, tá tudo bem. Graças a Deus. Toda a minha vontade. Quando o homem crê que não pode vencer as suas paixões, é que seu espírito se compraz nelas, em consequência da sua inferioridade. Só, Mengo, olha isso. Eita, lasqueira. É isso aí. Vamos lá. Essa é só uma, essa é bobinha. Compreende a sua natureza espiritual, aquele que as procura reprimir. Vencê-las é para eles uma vitória do espírito sobre a matéria. Tiro? É isso aí que tá onde está a nossa vontade. Ela está fazendo moradia, ela tem uma paixão irresistível com a língua. A vontade é a língua. Não se abre, essas aí realmente estão bem casadas. É bom quando a vontade se amiga com a língua e o céu da boca, que a gente fica fechado. O Jorge quer falar sobre o Pedro aí? Aquela questão o nosso chefe, né? O Pedro, né? Ele... Então, quando o Paulo entrou lá na Casa do Caminho, aí começou a pegar os líderes. Aí o Pedro disse assim, enganado, deixa eu ler só para o pessoal pegar as coisas direitinho.
O mestre do caminho deve ter sido um alto modelo de inércia e covardia. Ainda não encontrei qualquer indício de dignidade nos seus discípulos, cujas faculdades de reação parecem mortas. Essa é a concepção do Paulo. De Saulo. Dele, mesmo do hebreu, dos sectaristas. Nós fomos também, né? Vivemos no meio, não tem jeito. Hoje nós estamos reconhecendo isso. Recebendo em cheio tão acerba injúria, o pescador respondeu serenamente: enganai-vos quando assim julgais. Aí chega o que você acabou de comentar, o que a Lisa deu um espetáculo aí, só tirando o pernilongo, né? O discípulo do Evangelho é apenas inimigo do mal. E, na sua tarefa, coloca o amor acima de todos os princípios. Além do mais, nós consideramos que todo jugo com Jesus é suave. E aí? E isso deixou Paulo possesso. Porque ele queria briga. Ele queria briga, queria que o pessoal fosse, mas não é isso. E somos nós aí, né? Saulo e Paulo, né? Saulo somos nós ainda. Então, nós estamos naquela ainda, nós estamos na estrada de Damasco, que nem ele aconteceu com ele, sentado em cima do camelo, pensando, o que é que esses homens têm? Que a paz que eles têm eu nunca consegui. Né? Vai ele pensando, nós estamos nesse caminho aí. Né? Nós estamos pertinho de cair do camelo, alguns de nós já caiu, para falar, Senhor, o que queres que eu faça? Bom, alguns de nós já conseguiu cair, já caiu do camelo. Muitos de nós está perto. Nós estamos caminhando, graças a Deus. Pedro deu uma resposta maravilhosa. Todo jugo com Jesus é leve. Como nós já estudamos aqui, o jugo é aquilo que o burrinho leva, né, para carregar. Lá em Minas é cangalha. A cangalha, para carregar os pesos, os fardos. É isso? Então é isso aí. Pedro, realmente, depois que Jesus foi crucificado, Pedro realmente foi um cara, né, fora de série. Era mesmo um homem, era mesmo o espírito escolhido pelo alto para ajudar na continuidade do cristianismo, e lutar por essa continuidade. Não deve ter sido fácil, porque hoje nós vemos que qualquer coisinha, por exemplo, nós vemos nas igrejas, dentro da doutrina espírita, infelizmente, já acontece isso. Esse centro espírita aqui só segue Kardec. Isso aqui só segue o Chico. Isso aqui é o novo espiritismo. Está acontecendo essas... Né? Jesus histórico. Está havendo essas dissensões dentro da nossa doutrina, e isso não é bom. Porque a causa disso é o orgulho de alguns que realmente têm um conhecimento fora de série e começam a criticar outros. Acham, isso aqui é muito leve, isso é muito piegas, isso não sei o quê, isso é, né, infantilidade, e começa. E, na realidade... Descobre um livro de um nível mais alto e aí acha que tudo que está para baixo é ruim. O capítulo 28 do Livro dos Médiuns, o Kardec, ele trata dessa questão aí, ele dá uns pitacos aí nas questões também de fraudes, dos pontos de vista de alguns médiuns, né, dentro das casas espíritas. Teve um até, se eu não me engano, no capítulo 315 ou 14, no item 315, 14, das fraudes espíritas, um senhor que se achava, né, ele era escritor, um bom médium, escrevente. E o Kardec seleciona. Não passava por ele assim, sem o crivo da avaliação, da análise. E lá estava aqueles médios com quem ele lutou há longo tempo. E na hora, quando chegou desse senhor escrever, ou, vamos dizer, falar psicofonicamente, não saiu nada. O cara disse que estava indisposto e tudo mais. Ou seja, esse era um espírito que estava influenciado. E se deixar, essa criatura,
ele vai arrastando e vai gerando todo esse cisma que a gente tem visto aí nos últimos momentos que a gente está vivendo aí. Desculpem. Não é? Caramba. A Elisa falou e pulou um mosquito, sei lá o que é, que passou entre meu óculos e o olho. Acho que a Elisa mandou lá para cá. Eita, lá, vingança Não então, ele queria, mas e você disse aí que ele morreu? Vem aqui se vingar, viu? Só que, Ficou dopado com tanta cortisona. já que o Jorge falou sobre a questão aí do livro dos médiuns, nós estamos falando sobre doutrina espírita. Bom, tomar e comer, isto é o meu corpo, né? Então Jesus colocou isso lá, poucos entenderam, e agora vem o Espiritismo. Nos abrir o Espiritismo é a chave, né? Para abrir todas essas portas. Sim. Tá? Justamente Jesus coloca sobre coisas assim, do dia a dia, do cotidiano, materiais, a base de todo o seu ensinamento. Então, na realidade, esse corpo que ele está se referindo é o corpo doutrinário do Evangelho. Tá? Todos nós, quando começamos essa alimentação material normal nossa, é necessária para a nossa subsistência, lei de conservação. Mas o que Jesus está nos colocando aqui é a importância do alimento espiritual, que nós não podemos parar um tempo algum de nos alimentar. Tomai, está aí, está na nossa mão. Tomai, comei, ou seja, trabalhai, exemplificai, né? Atuação. É tudo isso aí que ele está falando. Porque, conforme nós falamos no início sobre a questão de espíritos puros, qual é o nosso objetivo aqui na Terra? A gente usa a palavra felicidade o tempo todo, né? Felicidade, quero ser feliz. Como se fala, a Terra não é um mundo, é um vale de lágrimas. Eu tenho que sair daqui para ser feliz? Não. Nós podemos estar aqui e vamos ser felizes, mas tomando as atitudes corretas, tomando coragem. Aí vamos passar para o outro. Alguém mais quer comentar alguma coisa disso aí? Né? Cadê o meu livro? O livro voou aqui, rapaz. Fui pegar também um negócio aqui. Até eu acho que o besouro da Elisa aí está tornando todo Pô, mundo. já virou mosquito, já virou besouro, que isso? Evoluiu, é. Pô, evolui rápido, certo, né? Pô, e depois de tomar um cálice, dar graças, deu a eles dizendo, né, o cálice que, veja bem, bebeu, saiu do lugar aqui, e dá graças, deu a eles. Esse cálice, o que é que nós vamos representar esse cálice? Toda a nossa caminhada. Então, Jesus, ao dar esse cálice e dar graças, né? Dar graças, ou seja, abençoar, está vendo, né? Quer dizer, toda a nossa caminhada, que nós, nesse momento, já estamos em condições de assumir, de trabalhar. É isso? E fala depois do quê? E da graça e deu a eles. Ou seja, cada um com a sua experiência, com a sua caminhada, a sua bagagem, logicamente que esse cálice, né, digamos que, entre aspas, se houver uma exigência, que não é bem essa palavra, vamos usar essa para a didática, para cada um também vai ser diferente. Que cada um vai ter uma assimilação diferente, digamos assim. Mas já tem condições de continuar a caminhada já uma nova situação, com novas bases. Olha só, novas bases é a palavra que nós podemos usar. Então, cada um vai beber, né? E esse beber é justamente isso, essa assimilação. Cada um que bebe, assimila. É uma coisa interessante, porque eu dei o exemplo de Gandhi ainda há pouco.
Nós olhamos para o Sermão do Monte e não conseguimos assimilar igual o Gandhi assimilou. E parece até aquela brincadeira do telefone sem fio, essa questão de assimilação. Não é isso? Como é que é o telefone sem fio? Eu falo uma coisa para a Elisa fala para a Cláudia, Cláudia para o Jorge, Jorge para a Marli. Quando chega na Marli, está todo distorcido. Sim. É isso? Eu falo para a Elisa, o Afrânio é feioso. Quando chega na Marli, o Afrânio é lindo, maravilhoso. Olha só como é que está distorcido. A Marli não fala nada, Marli. Cadê você? Então, essa assimilação é uma coisa muito interessante. Mas um motivo também para a gente prestar atenção numa coisa. Nem todos estão no mesmo nível de entendimento. A gente tem que respeitar os que estão um pouquinho com mais dificuldade de entendimento e também respeitar os que estão com mais facilidade. Que aí entra outra palavrinha que está muito no nosso meio também, ciúmes, a inveja. A pessoa começa a se destacar, um garoto começa a se destacar na evangelização, grupo já, daqui a pouco está o garoto dando palestra, arrebentando. Tem muita gente que se sente ofendido. Pô, esse moleque, pô, eu estou com 60 anos, vou ficar ouvindo um moleque falar? E acontece. Tem casos aqui perto que já aconteceu isso. Hoje não, respeito o rapaz. Hoje ele já está com seus 30, 32. Quando ele começou aqui, no Lando, senta aqui ao lado. Eu assisti palestra desse moleque. Saiu da evangelização, agora o que é que ele sabe? Pô, tem a bagagem dele, gente. Ele estuda o mesmo livro que a gente estuda, só que ele tem uma condição melhor de assimilação do que a gente, interpreta melhor. Meu Haroldo, um exemplo é o Haroldo Dutra. O Haroldo Dutra, ele teve um pai espiritual, né? Eu sempre comento isso aqui, eu sou Honório. Quando o seu Honório foi entrevistado uma vez pelo programa Transição, né? Que era Transição, né? O nome do programa que tinha. Sim. Até aquela, não sei o que, Yasmin Madeira, né? Yasmin Madeira. Até entrevistando o seu Honório e fala, e esse rapaz aí, que o Haroldo já estava começando a dar umas palestrinhas, né? E ele fala, esse aí, olha só que o seu Honório é um homem de uma visão 1000 anos na nossa frente, tá? O seu Honório vai simplesmente falar, esse aí, ele está encarregado de continuar a divulgação do Evangelho. Ele é um dos novos grandes divulgadores do Evangelho. Isso está na internet, gente, é só procurar. O seu Honório falando, é uma entrevista de 1 minuto e pouco só que está na internet. O seu Honório está falando do Haroldo. Por quê? Uma das primeiras palestras do Haroldo, ele fala, tem muito fariseu por aí agora dando palestra espírita. Está explicado quem o Haroldo é. O Haroldo tem uma bagagem enorme dentro da Bíblia, do Antigo e Novo Testamento. Deve ter combatido muito Jesus. Haroldo deve já ter estado fariseu, depois deve ter estado na Igreja Católica, depois nos protestantes, e agora está aí. O Haroldo pega uma página, lê, ele vê 1000 coisas. A gente lê a mesma página, vê uma coisinha, outra, fica todo bobo, né? Conseguir interpretar isso, enxergar isso. Tá? Mas o Espiritismo está aí para isso, para nos ajudar justamente nessas novo modo de interpretar as coisas. Você grande viu chave. Fala. o Eduardo, que fala na Rádio Rio de Janeiro? Esqueci, Eduardo Araújo, né? Então, ele começou lá no Maria Madalena. Ele era o responsável pela evangelização, né? Pela juventude, né, espírita. Inclusive, minha filha não era da idade, mas ele acolheu a minha filha lá na evangelização. Quando as filhas da Penha saíram do Maria Vaz, a Cristina foi junto. Ele começou a dar palestra lá. E todo mundo falava, pô, esse cara é novinho, o que esse cara vai dar palestra hoje? Ele é novinho, não está preparado. Depois ele foi assumir lá a evangelização do Carlos Chagas. Depois ele virou diretor. Depois ele agora está na Rádio Rio de Janeiro. Então, ele começou como menino, né? E quando ele era menino, ele tinha direito de fazer coisas de menino. Mas ele agora já é um homem e foi aprendendo com os próprios erros e com os acertos. Né? Eu conheço bem ele. Eles também participou do estudo lá no Marco Aurélio durante um bom tempo lá com a gente. Nessa época ali. Oi?
CF, Marco Aurélio. E ele realmente é um cara. No dia que o Marco Aurélio teve que faltar lá, uma vez, a gente estava estudando missionários, o Marco Aurélio pediu a ele. Eu não sabia que ele era tão, assim, mas deu numa boa lá, levou o estudo adiante, numa boa mesmo. Eu acho que ele é psicólogo, né? Ele é psicólogo. Na época ele era só um estudante. Ele é psicólogo, interessante que eu não sei. A gente trabalhava no Hospital dos Olhos, né, lá em Botafogo. Tem muito a ver com psicólogo, né? O Pupila, qual é o teu problema? A gente não sabe. Não sei, eu não sei onde ele está trabalhando, não. Estou brincando, tá? Que, aliás, a gente lá, né, pegamos alguma intimidade, ele adora me chamar de professor. Chega aí, chama, ô professor, tira a boca para lá, pelo amor de Deus, a confusão está gerando... Você sabe muita geografia, ninguém sabe geografia. Mas eu acho que todo mundo... O pessoal só te conhece como professor, não adianta você... Tu sabe da história do professor, João? Sabe da história do professor, Jorge? Ô, seu Jorge, onde é que está o professor? Você... Professor? Você é tão um rapaz... Ele sabe que eu sou do Maria Vai? Eu falei assim, professor, quem? Afrânio? Eu não sabia. A história foi outra. Você tem um senhor do meu lado, e estamos conversando lá, ficamos amigos em 5 minutos, que era muito legal, muito simpático, e o cara era professor de geografia. E o Marco Aurélio tinha falado muito desse senhor, nunca mais eu ouvi. Enchido da bola dele, e daqui a pouco a mãe do Marco Aurélio, a dona Isis, né, chega para Regina. Regina, quem é o professor? A Regina, em vez de apontar para o cara... Voltou para você. Isso, a dona Isis já falou, aquele lá é o professor. Aí o outro lá, quem? Aquele é. Pronto, eu fui batizado de professor de geografia. Não sei nem onde fica Serra do Guimarães no mapa. Meu Deus do céu. Ué, mas você é bom em geografia, ora. E vamos terminar aqui. Faltam só 2 versículos, vamos ver. Pois este é o meu sangue, o sangue da aliança, que é derramado por causa de muitos, para perdão dos pecados. Quando ele falou que a questão do sangue da aliança, nós sabemos que a palavra testamento, a Bíblia tem o Antigo Testamento e o Novo Testamento. A palavra testamento é uma palavra de origem grega. O original dela é aliança. No hebraico é aliança. Não me pergunte qual é a palavra aliança, que eu não me lembro. Mas é aliança. Então, quando Jesus está se referindo aqui, ele está pedindo assim, tipo assim, dando um testemunho de renovação. Tá? Este é o meu sangue. No livro Boa Nova, o Humberto de Campos explica legal o que é o corpo e o que é o sangue de Jesus. Você quer ler, Elisa? Esse é um pedacinho, é melhor eu ler mesmo, já está na minha mão? Tá aqui. O meu é página 168. Livro Boa Nova. O meu é desse, deixa eu ver. Como é que é o nome do negócio? O nome do negócio é A Última Ceia, é o que nós estamos estudando. Eu estive dando uma bisoiada no outro dia. A Última Ceia, 161. É a mesma página. 68? Bebei, porque este é o meu sangue. Peraí. Qual o parágrafo? As sensações de estranheza perduravam. Tem até um asterisco em cima. Já não achei isso. A edição dela é diferente. A resolução é pequena. Tiago, Jesus. Caraca, onde é isso? As sensações, tem até um asterisco em cima. Tá. No meu não tem asterisco, não. No meu tem uma ondinha. Viu? Vamos lá. Pode ir. As sensações de estranheza perduravam em toda a assembleia. Jesus então levantou-se e, oferecendo a cada companheiro um pedaço de pão, exclamou: tomai e comei, este é o meu corpo. Em seguida, servindo a todos de uma pequena bilha de vinho, acrescentou: bebei, porque este é o meu sangue, dentro do Novo Testamento, a confirmar as verdades de Deus. Só um instantinho, Elisa. Essa questão aí. Este é o meu sangue, dentro da nova aliança.
a confirmar a antiga aliança. Deu para entender? E ele vai repetir. Não, ele não vai repetir isso, não. Ele vai falar outra coisa. Tá? Isso é em outro lugar que eu vi. Veja bem, Jesus está dando um testemunho de renovação, mas ele não está descartando a base. Né? Como é que ele fala mesmo? A pedra que os construtores rejeitaram, né? Que a pedra, que era a base, angular. A pedra angular, que é a base. O Antigo Testamento é a base. Muitos de nós não se interessam muito por o Antigo Testamento, mas lá está muito cheio de grandes verdades. Ah, mas é a vida dos judeus. Ótimo. Vê que eles também eram que nem nós. Eles não têm vergonha de mostrar que erravam o tempo todo, não. Que traíam, que faziam... eles são bem honestos em mostrarem-se assim, como qualquer ser humano. Eles podiam não colocar. Né? Assim como o André Luiz coloca na obra dele. No Obreiros da Vida Eterna, o André Luiz queria que o padre lá largasse a batina e fosse com ele dar supapo nos outros. Né? Tá lá, na hora que o padre começou a falar, que o pessoal começou a xingar o padre, né? O Marco Aurélio fala que chamaram o padre de mulherzinha por causa da batina, né? Estava de vestido. Ficou indignado ele. Só o Marco Aurélio. Aí eu estava andando, vamos lá, vamos tomar satisfação. Não dá, não, supapo. Olha, o André Luiz mostra quem é também. O André Luiz não é espírito superior, não. Ele é um espírito com muito conhecimento. E agora, lógico que ele vendo isso tudo que ele viu e escrevendo para a gente, ele aprendeu demais. Então, temos que respeitar também na nossa frente. Mas ele tinha as paixões que nós temos ainda. Né? Vai se concentrar lá para ajudar o cara a se materializar, né, Jorge, naquele Asclepios. Começa a pensar nisso e naquilo. Cara, toma jeito aí, rapaz. Tu tá atrapalhando tudo. Não é isso? Aí ele pensa, vou pensar em minha casa, naquelas plantinhas, consegue realizar o que tinha que fazer. Então, o Antigo Testamento é base, é pedra angular. E Jesus está confirmando aqui. Este é o meu sangue. O que é o sangue agora? O pão e o sangue. Vamos lá, Elisa, continua. Mestre, o que vem a ser isso, né? Vamos lá. Bom, os discípulos lhe acolheram a suave recomendação, naturalmente surpreendidos. E Simão Pedro, sem dissimular a sua incompreensão do símbolo, interrogou: Mestre, que vem a ser isso? Amados, disse Jesus com emoção, está muito próximo o nosso último instante de trabalho em conjunto e quero reiterar-vos as minhas recomendações de amor, feitas desde o princípio, desde o primeiro dia de apostolado. Este pão significa o banquete do Evangelho. Este vinho é o sinal do Espírito renovador dos meus ensinamentos. Então, veja bem, nós temos o banquete do Evangelho, que é o pão. Mas se faltar a famosa vontade, que é o sangue, é o Espírito renovador. Estava se comentando um pouquinho atrás. Ou seja, ele está comentando que o vinho é o sinal do Espírito renovador dos meus ensinamentos. São as nossas mudanças. É o nosso trabalho daqui para frente. Falou para os discípulos lá, é o trabalho de vocês. Que agora está acabando o trabalho em conjunto. Ele fala lá. É isso? Então, como sempre, o Evangelho é para nós, não é para o vizinho, para o filho, nem para a esposa, não. Né? Nem para o gato, viu, Cláudia? É para você. Então, mas é para o gato também. O gato ainda, coitado, até ele entender isso aí. Então, veja bem, este pão significa o banquete. Está a mesa colocada. Tomai e comei. Mas vamos também, sangue é vida. É isso? Sangue é vida. Então vamos botar sangue no negócio aí. Quando o jogador de futebol está correndo, né? Vamos botar sangue também no nosso jogo também, o jogo da vida. Vamos lá, Elis? Continua. Constituirão o símbolo de nossa comunhão perene, no sagrado idealismo do amor, com que operaremos no mundo até o último dia. Todos os que partilharem conosco, através do tempo, desse pão eterno e desse vinho sagrado da alma, terão o espírito fecundado pela luz gloriosa do reino de Deus, que representa o objetivo santo de nossos destinos. Então, até o último dia. E quando chegar esse último dia é o quê? É o momento que novas coisas virão para a gente.
O evangelho fica ultrapassado? Não, o evangelho é base. Aliás, o Antigo Testamento é a base, o evangelho já é uma parte da construção. E, logicamente, quando nós tivermos condições de comer algo mais... Né, o que é que Paulo fala? Quando eu era criança... Né, Fazia coisas de criança. Agora eu sou um homem e faço coisas de homem. Então, a mesma coisa. A nossa alimentação será outra. Tá? E só para acabar esse último aqui do Evangelho, eles lê para mim o 29, o versículo 29, só para a gente acabar essa ceia, meu Deus do céu. Estamos comendo essa ceia. Porque a gente está comendo, degustando. Eu, porém, vos digo, não mais beberei, a partir de agora, deste fruto da videira, até aquele dia em que o beba convosco vinho novo no reino de meu Pai. Tá, então ele fala sobre essa questão nossa da renovação, do nosso empenho de colocar, como ele está falando aqui, ele não beberá, porque ele já deixou aí para a gente, para nosso trabalho, agora o beber esse vinho. Tá? Mas ele coloca uma coisa que é muito importante, né? Esse fruto da videira, mas não dá, não tá. Na outra tradução tem. Até que o dia em que o beba convosco. No novo, eu vi um novo no reino do meu Pai. Essa questão da evolução. Que na outra tradução que eu estava vendo, tem a palavra muitos beberão. E nem todos vão beber. Aos poucos que todos beberão. E nós, ele só, quando fala Jesus vai voltar, né, significa esse aqui. Até o dia que beba convosco vinho novo no reino do meu Pai. Ou seja, essa volta de Jesus, não é, a gente sempre repete aqui, não é física. Nós vamos beber do vinho, que ele não vai mais beber, que ele não estará aqui conosco fisicamente. Mas esse espírito renovador, que é o vinho que ele deixa conosco, essa condição de trabalho, a nós, ele vai voltar a beber conosco quando? Quando nós evoluirmos. Quando nós chegarmos até ele ou próximo a ele. Aonde? Na casa, no reino do meu Pai, que é o reino dos céus. É o estado de equilíbrio, de harmonia, de perfeição. Então, até lá, nós vamos beber o vinho, né, sozinhos. Vamos trabalhar. Isso que ele deixou para nós. Deu para entender esse último versículo? Ou enrolei um pouco? Não, nós entendemos. Eu traduzo assim. Estamos passando por expiações e provas, entramos em regeneração, depois mundos felizes, aí a gente chega no mundo celeste. Mas, exatamente. põe chão aí. É muito sola de sapato para a gente gastar. Nossa, tem que andar muito. Anda. Sabe aquele sonho que você anda e não chega em lugar nenhum? Vou parar a gravação, tá?